começar com o painel Promovendo a Cultura da Diversidade. Estamos aqui com a mentora Mariana Pedro, da Firjan, tá? E ela vai apresentar para vocês as palestrantes. Boa palestra. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à FISUWeek 2024. A gente está num evento incrível, né? O maior evento da América Latina em relação à inovação, empreendedorismo, tendências em relação à saúde. Eu vou começar me apresentando para seguir com a apresentação das nossas participantes. Eu sou Mariana Pedro, sou assistente social de formação, hoje estou como analista de responsabilidade social da Gerência de Responsabilidade Social da Firjan, tá? É uma gerência que atua com projetos sociais e aí a gente segue 3 linhas bacanas, que são a linha da responsabilidade social corporativa, que é para o nosso público interno, através do programa SESI Cidadania, Vira Vida. A gente atua com projetos para o nosso público externo, que são as empresas e indústrias do estado do Rio de Janeiro, e através de incentivos fiscais, através de incentivos diretos, com programas, né, voltados à qualificação profissional, à educação, cultura, esporte e empregabilidade. E o último pilar nosso, que é o pilar do qual eu atuo diretamente, que é o pilar de diversidade, equidade e inclusão, do qual a gente oferece para o nosso portfólio de empresas consultorias, workshops, palestras, letramentos e afins, tá? Inclusive, aqui atrás de mim está o nosso stand. Ao final, deixo aqui o convite para que todos convidem. Vamos lá, tomar uma aguinha, né? Fica o convite aqui para vocês. Bom, FISUWeek esse ano tem algumas palavrinhas chaves e uma das palavras-chave, aliás, as palavras são saúde, mulher, inclusão e empreendedorismo. Hoje o nosso painel tem uma temática bastante importante, que é promover a cultura da diversidade na saúde. E a gente vai iniciar o nosso painel com a Heloísa Garrett. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde. Eu vou apresentar a Heloísa para vocês e em seguida já vou startar a pergunta para ela. Heloísa Garrett, ela é jornalista, empresária, mãe, trabalha para conectar pessoas, negócios e ideias. Sua formação inclui pós-graduação em gestão cultural, com especialização em artes visuais e negociação estratégica em Harvard. Atua como colunista na Gazeta do Povo, tem um programa de entrevista semanal na RPC, filiada da Globo, desde 2019. Ela é presidente da LIT Paraná, sócia da The Way, tem investimentos na área da tecnologia, serviços focada no universo B2B. Foi considerada pelo Sebrae uma das mulheres mais inovadoras do Brasil em 2020. Recebeu o título de embaixadora da inovação pelo governo do Paraná em 2023 e recentemente foi indicada como liderança com impacto pelo Pacto Global da ONU. Bom, a gente começa com você, Heloísa, considerando já a sua atual posição, né, uma posição de liderança, e é uma posição que hoje, quando a gente olha o nosso cenário nacional, os números não são tão favoráveis, né? A gente ainda não tem uma presença feminina tão significativa em cargos de liderança. E, contraditório a isso, a gente tem alguns estudos, inclusive o estudo da McKinsey, falando sobre os ganhos obtidos pelas empresas ao investirem em diversidade. Então, traz para a gente assim, um pouquinho da sua visão, ocupando hoje uma posição de alta liderança, como você descreve a importância da diversidade para a cultura organizacional na saúde. Boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para participar aqui com vocês. É assim, um evento super importante, né, para a gente discutir o futuro, a inovação em saúde, mas essa temática da diversidade, da equidade, ela é fundamental em todos os cenários, né, em todos os mercados, não só na saúde. Hoje, eu estou há 5 anos liderando um grande movimento empresarial no estado do Paraná, onde a maioria desses líderes são homens. As lideranças das companhias, a maioria, majoritariamente são homens. A liderança política geralmente é exercida por homens. As mulheres têm um papel na política ainda muito atuando como os laranjas dos partidos, né? E quando a gente fala do cenário executivo, a mulher também ainda não conseguiu esse par de igualdade com os homens. Muitas mulheres acabam conseguindo chegar ao nível gerencial, ao nível de direção, mas não conseguem assumir a posição de CEO, de vice-presidente, de presidente das companhias. Inclusive nas empresas familiares, onde é uma grande realidade no meu estado, Paraná. Muitas empresas são familiares, né, onde os pais
faz uma transição de governança para os filhos, mas quem assume o papel à frente da empresa geralmente é o marido ou é o irmão. Então, eu acho que a nossa geração está construindo um terreno, discutindo sempre e com discussões propositivas para que a futura geração, né, da minha filha, que está aqui comigo, não sei se ela ainda vai vivenciar essa igualdade, mas eu espero que as minhas netas tenham um cenário diferente. Quando a gente fala também sobre o papel da mulher nesse ambiente tão plural que é o ambiente empresarial, o ambiente corporativo, a mulher ainda ela é tolhida muitas vezes pelo fato da sua condição de mulher, né? Então, por exemplo, eu tenho investimentos em startups e às vezes a gente participa de alguns pitches. Eu sou sócio do meu marido há 10 anos. Ninguém pergunta para ele numa discussão, numa reunião, o que ele vai fazer com os filhos se ele receber o investimento. Mas para mim, várias vezes me perguntam, mas você tem 3 filhos, você tem criança pequena, eles também têm pai, né? E se não tivesse, alguém poderia assumir esse papel. Então, o cenário ainda é muito patriarcal. E quando a gente fala da mulher na posição de liderança dentro das companhias, essa equidade ela tem que vir com respeito à feminilidade. Porque a mulher é diferente, a gente tem as nossas oscilações hormonais, a gente tem um sexto sentido diferente que faz a diferença numa mesa de negociação, numa mesa de reunião, e isso tem que ser levado em conta. Essa sensibilidade da mulher ela é muito rica para o ambiente corporativo, porque esse fato da mulher conseguir ser mãe, esposa, cuidar da casa, cuidar da sua carreira, estudar, né, esse estudo a polivalência da mulher, ela coloca a mulher numa posição, não é diferente dos homens, mas é mais complementar. E quando você tem uma mesa de reunião, uma mesa de discussão, onde você tem uma mulher com responsabilidade e preparada, essa mulher, geralmente, ela consegue envolver os seus pares para a tomada de decisão mais assertiva. Por essa questão emocional, essa questão da vivência da mulher nessa plenitude que é administrar diferentes papéis. E eu acho que hoje muitos homens têm tido esse respeito, têm colocado a mulher nesse pé de igualdade e dado condições para que as mulheres não disputem, né? Eu não gosto dessa palavra disputa, oposição, mas que as mulheres consigam chegar nessas posições. Eu acho que sim, a gente tem que construir essa equidade para as mulheres estarem na mesma posição. Esse estudo da McKinsey, até acho que é o mesmo que a gente viu, ele comenta que as mulheres na posição de presidentes, diretoras e CEOs das companhias, elas são mais velhas, 15, 20 anos mais velhas que os homens na mesma posição. Por quê? Porque ela levou mais tempo para chegar lá e porque ela teve que estudar mais. Então, a gente vê um momento que é um momento de muito respaldo da mulher, a mulher está conseguindo discutir, e a gente tem sim que discutir essa questão com respeito à feminilidade, se a mulher quer ter filho, se a mulher quer ser mãe de família e também quer ser uma executiva. Então, eu acho que a gente está num cenário onde as coisas estão começando a mudar. Não acredito que vai ser na próxima geração que a gente tenha essa igualdade, infelizmente, os números mostram isso, mas eu acredito que a gente está caminhando para uma sociedade mais diversa, mais plural e mais feminina. Excelente, excelente. E realmente os estudos mostram que para alcançarmos, né, a equidade de gênero para mais de 100 anos ainda, eu acredito que talvez a nossa próxima geração ainda não viva isso, mas é mais uma geração que vai poder caminhar em direção a isso. A fala da Heloísa, ela é extremamente assertiva, porque quando a gente fala da inserção da mulher, seja no mercado de trabalho ou em cargos de liderança, a gente fala também das barreiras que a gente encontra, né? E uma dessas barreiras é a questão da maternidade, porque é imposto, nem toda mulher vai ser mãe, e aquela que escolhe ser mãe encontra nisso uma barreira, uma dificuldade, né? A barreira mais alta, que é a barreira da que a gente tem que provar muitas das vezes, por isso até essa questão da idade, né? A gente alcança às vezes uma evolução a nível de trabalho, a nível de promoções muito mais tardia, né? E até mesmo estímulo à competitividade, né? São tão poucas mulheres que as mulheres que estão ali, elas são incentivadas a competirem entre si. Então, a sua fala ela é muito assertiva e extremamente necessária, até porque a Heloísa, ela é uma referência para a gente de liderança feminina, né? Muito obrigada, Heloísa. Vamos falar agora, então, pode passar, já passou. Vamos falar agora com a Mariana Bittar. Boa tarde, Mariana. Vou apresentar a Mariana para vocês. Mariana é psicóloga de formação,
com pós-graduação em gestão de pessoas, gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Atua há 20 anos com gestão de pessoas e há 10 anos assumiu a gerência executiva, gerência executiva de gente e gestão do Grupo SEIB. O Grupo SEIB, ele possui um grande ecossistema em saúde, existindo há mais de 40 anos, fundado por 2 mulheres, eu achei incrível isso, por Janete Vaz e Sandra Costa. É um grupo que implantou o seu programa de diversidade, equidade e inclusão, e isso é refletido nos números que são apresentados. Hoje, o Grupo SEIB tem mais de 7 mil colaboradores, e desses 7 mil, 77% são mulheres. Desses 77%, 74% dessas mulheres estão em cargos de liderança. 50% são pessoas negras e dessas 50%, 43% estão em posição de liderança. Quando eu vi esses números, eu fiquei assim, vibrei. Não vou mentir, eu achei isso muito bacana. Mariana, hoje, considerando a implementação desse programa de diversidade, equidade e inclusão, que é extremamente importante e estratégico, até mesmo pensando em estratégias de negócio, como você percebe os desafios para a implementação ou até mesmo a promoção, né, da cultura da diversidade? Boa tarde, obrigada pelo convite. Acho que a gente tem alguns desafios quando você fala de diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Um deles é porque o principal agente transformador não faz parte das minorias nem dos grupos minoritários, então ele querer comprar essa causa é um desafio, né? Às vezes a gente tem aquela expressão assim de falar para catequizados. E quando você vai falar para não catequizados, como é que você sensibiliza esse público? Porque quando você fala de equidade de gênero e protagonismo feminino, ele não acontece se o homem não vier junto com a mulher, porque ele que está nesse espaço. E se ele não protagonizar para dar espaço para essa mulher, a mulher não vai conseguir sozinha. Então, quando você fala de protagonismo feminino e empoderamento da mulher, sempre vai passar pelo homem. E a mesma coisa em relação a qualquer outro pilar vinculado à diversidade, equidade e inclusão. Então, como sensibilizar e gerar engajamento numa pauta para aqueles que não são minorias nem grupos minoritários, entendendo, especialmente dentro das empresas, que não é por uma questão social, também, mas porque é estratégico para o negócio, que financeiramente é benéfico, né, para a sustentabilidade, para a retenção de talentos, para a inovação. Se eu trabalho com público externo de clientes que são diversos, como é que eu vou entender a diversidade desse público se internamente eu estou todo mundo pensando da mesma forma? Então é estratégico para o negócio e esse público que tem a instância de poder e de influência precisa comprar a ideia e por isso a importância e o desafio de engajá-los nessa pauta, né? Uma outra questão que a gente fala muito em diversidade, equidade e inclusão e não tem como fugir é você falar dos vieses inconscientes, porque todos nós temos vieses. Todos nós temos preconceitos, é mentira dizer que não somos preconceituosos, a nossa cabeça faz isso com a gente. Então a gente tem preconceitos, a gente tem modelos mentais, a gente tem crenças limitantes que enviesam o nosso olhar. E se a gente não falar sobre isso, não expandir a nossa consciência, isso vai interferir na forma como eu seleciono, na forma com que eu desenvolvo, na forma com que eu promovo, e eu não vou ter esses grupos minoritários chegando nas posições de liderança. E se elas não estiverem em posições de liderança, a gente não vai ter transformação, porque elas são os agentes de transformação da empresa. Então, quando você fala de um programa de diversidade, equidade e inclusão, primeiro, você precisa traçar estratégias para fazer com que essa diversidade chegue nas lideranças. Eu posso ser uma empresa de 78% de mulheres e não ter a maioria de mulheres na liderança. Posso ser uma empresa de muitos pretos e pretas e não ter pretos e pretas na liderança. O que isso vai comunicar para uma preta? Que ela não pode chegar naquele lugar, não é para mim. Eu sou aqui para o apoio, eu sou aqui para o transporte, eu sou aqui para a limpeza, mas eu não sou para uma posição gerencial, porque ela não se percebe naquele lugar. Então, você precisa engajar as lideranças na causa, você precisa olhar para os grupos minoritários e como que eles são representados na liderança, que é onde está a principal instância de poder e de tomada de decisão de qualquer organização. Você precisa enfrentar barreiras de resistência à mudança, porque quem não se identifica com a pauta diz que é frescura, questiona a questão da equidade, porque não aprofunda sobre o tema, fala de uma questão de privilégio de uma maneira equivocada, e nós não temos intimidade com esse assunto. E todo assunto que a gente não tem intimidade, a gente tende a ter uma resistência a dizer que não é necessário. Então, quebrar essa resistência à mudança. E quando você vai implantar um programa, você precisa ter indicadores e metas, senão você vai navegar no escuro, né? Qual que é a minha proposta de valor? Onde que eu quero chegar? Que minorias eu quero priorizar para chegar nas instâncias de poder e de influência da liderança? E como que eu vou traçar estratégias de curto e longo prazo para eu ter essas
esses grupos minoritários nas lideranças. Então, são muitos desafios que você precisa ter um alto engajamento da empresa e vai começar pelo líder, né? Tudo começa pela liderança. Então, o principal é o engajamento da liderança mesmo. Acredito que a gente recebeu uma aula aqui agora, né, de estratégia, de como desenvolver um bom programa, né, relacionado à diversidade, equidade e inclusão. E aí tem 3 pontos que eu quero trazer da sua fala, Mariana, que são cruciais quando a gente fala no mundo corporativo, que é essa visão da estratégia de diversidade, não como assistencialismo, mas como estratégia de negócio. Trazer números, né, entender que isso vai reverberar nos negócios, vai reverberar na atração, permanência de pessoas, né? Pensar também na importância de ter aliados, né? A gente está falando de, quando falar de mulheres, ter a presença masculina debatendo, ouvindo, se colocando. Quando falar de pessoas pretas, ter pessoas brancas aliadas, pessoas com deficiência, entre outros pilares, né? E o principal, eu acho que é super importante a gente ter uma recorrência de letramentos, né? Para justamente romper os nossos vieses. Porque vieses é uma coisa que todos nós temos. Isso é inevitável. O que a gente consegue evitar é como esse viés vai influenciar a nossa tomada de decisão. A sua fala ela foi extremamente assertiva nisso. Muito obrigada, viu? E a gente agora vai falar com a Marcela Menezes de Matos. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Vou apresentar a Marcela para vocês. A Marcela ela atua no mercado de saúde suplementar há mais de 19 anos. Teve passagem profissional pelas maiores operadoras de plano de saúde, como a Unimed BH, onde ela permaneceu por 11 anos, seguindo pela Promed, Prêmio Saúde e finalizando até na Notre Dame, né? Notre Dame Intermédica. A sua formação é administração de empresas, pós-graduada em gestão de relacionamento com clientes e atualmente é sócia fundadora da Aurora Saúde, a primeira operadora de saúde do Brasil fundada por mulheres. Eu também fiquei incrível, né? A gente receber essa informação. Eu fiquei assim maravilhada com esse painel que foi formado, com mulheres assim extremamente potentes. E aí, Marcela, é bacana a gente considerando, né, esse pioneirismo da Aurora Saúde ser a primeira operadora de saúde, né, fundada por mulheres, quais são os ganhos, né, obtidos a partir do momento que a gente promove a cultura da diversidade na saúde? Tá, já deu para entender que eu sou do lado de operadoras de plano de saúde desde que eu me entendo por gente, né? E eu gosto muito de voltar um pouquinho antes para contar um pouco dessa trajetória. Eu sou filha de comerciante, e a minha mãe é do ramo de autopeças. Então, a gente consegue imaginar a mulher frente a um mercado predominantemente masculino há 35 anos atrás. Então, a gente já carrega um DNA de alguém que passou por... aspas, né? Porque ela era uma mulher muito bonita, é muito bonita. Então, além de tudo, ela convivia com algumas outras barreiras. Ela era divorciada, mãe de 3 filhos. Na época eu tinha 5, a minha irmã 3 e um irmão de 1. Então eu acho que veio... E aí quando a gente fala dos programas, dos protocolos, daquilo que se impõe, daquilo que se tem que construir, e eu acho que esse é um assunto que inclusive não deveria ser pauta, porque ele deveria estar enraizado dentro das organizações, dentro das causas, como assuntos que não se discutem, né? É difícil de... Eu, Marcela, hoje, depois de ter sido... enraizada dentro de alguma coisa que a minha mãe sempre falou, não existe obstáculos, e aí quando a gente está falando não é só das diferenças, né, de sexo, enfim. Então eu gosto muito de trazer esse contexto para falar do tema da diversidade, da importância, do quão importante é a gente cultivar isso dentro das lideranças. Eles vão ser replicadores, é óbvio, mas muito mais do que qualquer coisa é a forma como a gente pratica isso diariamente dentro das nossas organizações. Eu acho que isso é que faz mudar, é aquela história, né, da mãe que fala para o filho, não pode, não faz, e o exemplo não é seguido. Trazendo um pouquinho para essa realidade de operadoras de plano de saúde, e a gente usa muito e acho que é válido reforçar o poder da mulher frente a grandes empresas, em cargos de comando efetivamente, até porque eu já sentei em muitas mesas. A Aurora tem 1 ano só a operação, e eu sentei em mesas para negociar com homens que eles falavam assim,
mas é uma operadora de plano de saúde mesmo? Mas vocês têm registro na ANS? Tem algum homem por trás? Não pergunta se tem uma pessoa por trás. Isso, e eu acho que é o mindset mesmo das pessoas, de curiosidade, falar assim, porque quando se tem hoje uma mulher no comando, fala assim, ou ela é parente, ou ela é mandada de alguém, ou foi promovida porque... É difícil da gente quebrar isso, mas tem que ter todo um trabalho de persistência, fazer o trabalho de formiguinha dentro das nossas casas, na criação dos nossos filhos. Eu acho que talvez somos plantadores de tâmaras, talvez a nossa geração não vai conseguir colher aquilo que a gente de fato está plantando, mas que os nossos filhos sejam bons portas-vozes das histórias que nós deixaremos para eles. E aí eles não vão precisar mais entrar em pauta de assunto para falar sobre diversidade. Tomara que tenha outras pautas mais importantes, mais interessantes, para serem evoluídas aí nas rodadas de negócio. E aí, voltando um pouquinho só para pegar esse gancho para falar da saúde, as operadoras de plano de saúde foram, né, durante todo o tempo, predominantemente geridas por homens. E eu já escutei frases assim, mulher não vota em homem, mulher tem que predominantemente promover mulher. E eu não acho que é isso. Particularmente, eu respeito muito a atuação dos homens frente ao mercado, porque se a gente chegou até aqui, foram porque eles, e aí entendendo um pouquinho da história e de como a gente está aqui até hoje, eles estavam de fato à frente. Eles tiveram muito mais oportunidades e a gente está buscando um tempo que a gente não construiu lá atrás, e tudo certo. Então eu acho que falar de diversidade não é só falar sobre, né, a mulher que tem que estar, o homem, é falar sobre o quão importante é a soma das diferenças dentro das empresas. Compartilhar, trocar, somar é muito mais do que definir quem que vai estar lá. E eu acho que é essa a provocação que a gente precisa fazer o tempo inteiro. A visão do homem, quando a gente fala do cuidado com a saúde, é diferente de nós mulheres, independente se mães ou não. A gente tem um olhar que é muito mais voltado para o acolhimento, para a humanização. A gente sente mais as dores, muitas vezes. E trazer essa visão de mulheres à frente de negócio, a gente de fato quis trabalhar muito isso, da experiência, do cuidado, da saúde mental, que até então não tinha sido uma ponta de cuidado dentro das operadoras. Mas é basicamente isso. O desafio não é pequeno e a gente sabe que a gente tem uma longa jornada pela frente. Não, sem dúvida. Mas a gente fica muito feliz de ter a primeira operadora de saúde, né? Fundada aí por mulheres, e é um desafio realmente, até para a gente ter aliados, né? A gente precisa criar essa abertura, e aí eu até volto na fala da Mariana da importância realmente do processo formativo, dos letramentos, de que isso seja falado, porque quando a gente fala de diversidade, e aí é de suma importância, diversidade são muitas pessoas e pessoas diferentes. A gente não está falando de diversidade de padrão, né? E essa diferença precisa ser vista. E a partir do momento que é vista, isso se torna, né, a gente caminha em direção a uma nova cultura e a um enraizamento, né, uma estrutura dessa temática. Excelente, Marcela. E agora a gente vai falar um pouquinho com a Jaqueline Cruz. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Maria. Eu tenho uma grande felicidade que Jaqueline é minha parceira de atuação, né? E aí a gente fica até confortável para perguntar. Mas eu faço questão, vou fazer aqui a apresentação da minha parceira, Jaqueline Cruz, especialista em gênero e direito pela Emerge, especialista em gênero e sexualidade pelo Instituto Moreira Salles, da UERJ, graduada em psicologia. É psicóloga da Gerência de Projetos Integrados em Responsabilidade Social, onde possui vasta experiência de atuação com projetos sociais esportivos e de qualificação profissional que perpassam, inclusive, um público com diferentes faixas etárias, como também atua como palestrante em atuações de palestras e letramentos nas ações de diversidade, equidade e inclusão para o mundo corporativo. Já que, desde 2021,
a gente da Firjan, né, a federação em si, ela tem intensificado, né, a sua atuação com diversidade, equidade e inclusão a partir do momento que foi formado o primeiro comitê de DEI. E esse comitê, gerou uma tendência interna, né, ele tendenciou a criação de uma gerência própria, que é uma gerência de diversidade, saúde integral e cidadania corporativa, que hoje, inclusive, é gerido pela primeira gerente negra da Firjan, que é a Cláudia Rodrigues. E, por sua vez, influencia e muito, né, ao nosso vasto portfólio de serviços, tanto os serviços de responsabilidade social, como serviços voltados à área da saúde, levantando a pauta, inclusive, que foi falada por Marcela, que é a pauta da saúde mental e saúde emocional. Jaque, fala pra gente, na sua visão como psicóloga, com essa vasta atuação em ações de DEI, como a diversidade na atenção da saúde pode reverberar positivamente na saúde emocional. Então, boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês, colegas. E eu estou aqui, né? Vocês foram falando e eu fui pensando, né, por onde começar a minha fala, né? E eu acho que eu vou começar a falar do que é a saúde emocional, né? O que são as emoções. Da gente pensar que as emoções, elas são fundamentais, né, na nossa vida, né, no que diz respeito a uma saúde, uma qualidade de vida, né, e um bem-estar. Para vocês terem uma ideia, as emoções, ela também vai impactar até na forma como a gente lida com a nossa questão financeira. Então, como a gente lida com a questão financeira, como que a gente media, né, os nossos conflitos, né, como a gente vive as nossas ações no nosso dia a dia. Ou seja, o quanto que a emoção é importante. E a partir do momento que a gente não cuida bem delas, a gente está muito sujeito a estresse, ansiedade, né, e também está impactando na nossa saúde mental e física. Então, a gente parar para pensar, né, na saúde emocional e na diversidade, se a gente pensar nos pilares da diversidade, como ficam as pessoas, principalmente que têm vários marcadores sociais, né, que, na sua identidade. Né? Então, como a saúde emocional dessa pessoa está. Então, a gente pode pegar e são vários marcadores, os marcadores como raça, gênero, etnia, né, classe social, neurodiversidade, religiosidade, enfim, são vários marcadores. E aí, se a gente pega uma pessoa em situação de vulnerabilidade, negra, mulher, neurodiversa, a gente já tem vários marcadores aí, e como está a saúde emocional dessa pessoa. Então, a gente pensar, né, que a atenção à saúde mental ela é extremamente importante, né, no nosso meio corporativo, pensar como que a gente recebe as pessoas dentro das nossas empresas, das empresas que a gente trabalha. Né? A gente entende, por exemplo, a Firjan tem hoje lá a nossa gerência, o quanto que é importante, o quanto que essa gerência vem, né, Mariana, desenvolvendo vários programas e projetos pensando na saúde mental dos colaboradores, do qual nós fazemos parte. Né? Então, a gente vem discutindo isso a nível corporativo, como a Mariana falou, eu faço um trabalho junto com ela em empresas também, da gente estar levando esse letramento, essa discussão para média, para alta gerência, média gerência, liderança direta, os colaboradores da ponta, claro que cada um com as suas reflexões, né? Então, o quanto que a gente pensa saúde mental e a diversidade, como que a gente vai lidar com o diverso, com todas essas diferenças, que nós somos diferentes. Ninguém que está aqui dentro é igual a ninguém. Então, a gente tem a diferença de gênero, a gente tem de raça, a gente tem de classe social, a gente tem de formação, a gente tem de etnia. E como que lá no mercado de trabalho, quando a gente recebe esse colaborador, como que ele é tratado? E aí, agora, passando para a questão da saúde. Como que a saúde, né, sendo ela privada ou pública, recebe as pessoas que têm, né, esses marcadores diversos? Né, essa saúde está preparada? Os profissionais que estão ali no dia a dia, lá na ponta, estão preparados? Eles sabem, reconhecem quais são os marcadores sociais que a diversidade pode estar, que a gente lida no dia a dia? Eles entendem quão importante é a gente entender a identidade de cada pessoa que chega ali para ser atendida? Né, de que forma que a gente vai cuidar dessa pessoa? Então, a gente pensar dessas formas, como é que a gente trabalha isso, né? Tanto no mercado corporativo quanto na saúde. Pensar que a gente, para produzir bem, nós temos que estar bem. Né? E a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, que não é fácil. Né? Por mais
Eu falo, a Mari, que também é psicóloga, também pode também concordar, por mais que até quem é do mercado, quem é do meio, quem é da formação, quem trabalha com isso, quem atende, também, para a gente também não é fácil. E para aprender a lidar com as saúdes, com as nossas emoções, a gente tem que saber como que a gente reage a cada uma delas. É como que a gente lida com elas. Como que as emoções, quando elas são estímulos externos, quando elas impactam a gente, de que forma que a gente vai reagir. E aí a gente pensar que esse um colaborador, né, quando ele vai procurar, né, um trabalho, dependendo do grupo que ele faz parte, se for um grupo minoritário, até às vezes vários grupos minoritários, né, que ele está dentro de vários deles, como que essa empresa vai recebê-lo, quais são as oportunidades que ele vai ter, ele vai conseguir crescer, ele vai ter que provar o tempo todo, ele ou ela, né, o quanto que é capaz, o quanto que é possível, a empresa está preparada, como que essa empresa também vai fazer essa captação dessa vaga, de que forma que ela vai, né, levar essa vaga, vai chegar, né, alcançar as pessoas que estão aí prontas para ir para o mercado de trabalho, mas que precisam só serem entendidas, né, que elas precisam, às vezes, de uma compreensão diferente para que elas possam desenvolver bem suas competências, as suas habilidades. Então, a gente tem, acho que, um grande desafio, né, a nível corporativo e a nível de saúde mental, e de saúde como um todo, que é a gente entender que nós somos diversos e como que a gente vai lidar com essas diversidades. E aí, partir, né, de quem trabalha, né, com esse público, as pessoas que têm esse poder de resolver, né, de que forma que as coisas serão conduzidas, de entenderem isso, de que nós somos uma sociedade completamente diversa e que as pessoas precisam ter uma saúde mental boa, estar emocionalmente, né, estabilizados, para que eles consigam estar produzindo e produzindo bem. Entender que um espaço diverso, ele só tem a ganhar. Ele vai ser rico em tudo, em criatividade, inovação, ideias diferentes, né, e criação, crescimento. Então, a partir do momento que a gente se prepara para receber, seja na nossa empresa, seja no nosso consultório, seja numa clínica, né, receber todas as pessoas, seja qual for a identidade dela, a gente vai estar tendo, acho que, uma sociedade, acho que, cada vez mais justa, mais inclusa e com mais equidade. Excelente fala, Jaque. E, não obstante, a FISWeek esse ano, uma das palavras-chave é a inclusão, né? Eu acho que não só uma tendência, mas é um caminho que o mercado da saúde já vislumbrou, né, em relação à saúde emocional, à saúde mental. E a importância que, quando a gente fala hoje também de ações de DEI, né, que é diversidade, equidade e inclusão, hoje em dia a gente até utiliza mais uma sigla que é o P, que é do pertencimento, né? O quão é importante se sentir pertencente àquele espaço, o quão é importante se sentir acolhido, o quão é importante se sentir visto, né? E tudo isso vai reverberar significativamente, positivamente na saúde emocional e mental dos colaboradores, daqueles que estão recebendo o nosso serviço. Excelente a sua fala, Jaque. Gente, já caminhando para o final... cadê? Não ouviu Já caminhando para o final, eu vou deixar uma pergunta única, né, para nossas participantes, na oportunidade da gente deixar aqui para os nossos colegas ouvintes uma dica, né? O que a gente consegue... Opa, passou para cá. O que a gente consegue disponibilizar como conselhos, dicas, nessa temática hoje do nosso painel, que é a promoção de uma cultura de diversidade na saúde. A gente segue a mesma ordem, então? Vamos lá, Luísa. Eu não sou da área de saúde, mas já trabalhei em hospital. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu fui recepcionista de um hospital na minha cidade. E eu dobrava plantão para conseguir pagar a faculdade. E eu lembro que o quanto era exaustivo você dar notícias ruins, você acolher aquelas pessoas que chegavam, era um hospital que atendia SUS, então como que era difícil você tá ali, né, virada de plantão, trabalhando, e ainda acolher, porque eu acho que a função da saúde é acolher sempre. Então, essa foi minha passagem pela área de saúde, mas foi muito rica e ela alicerçou dentro de mim essa questão da humanidade. Eu acho que a gente tem que, se for para deixar uma frase, uma palavra, um conselho, eu acho que a gente tem que ter essa escuta ativa. Eu acho que, independente da posição, da profissão ou do setor de atuação, a gente saber ouvir, olhar no olho e acolher as pessoas é muito importante. E hoje a gente está num ambiente de trabalho
cada vez mais tecnológico, cada vez mais tendo que disputar mercado com a inteligência artificial, disputar posição com coisas que aceleram ainda mais o nosso dia, nos deixam ainda mais conectados, sendo que a gente precisa se desconectar para a gente ser humano e se acolher. Então, eu acho que a gente vive uma grande dicotomia, mas nunca o humano foi tão importante. Eu acho que essa presença, o olhar humano, teve uma das nossas empresas, ela nasceu dentro da dificuldade de ter uma operação de um CRM de vendas, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de manter SDRs, né, que são os pré-vendedores, porque ele é uma função super exaustiva, que é fazer a prospecção, e 2, 3 meses a pessoa já saía da posição, ou ia para outra empresa, ou queria virar closer, né, virar vendedor. Isso deu uma oportunidade, a gente olhou uma situação e viu uma oportunidade de criar uma empresa com inteligência artificial para fazer essa operação, que é exaustiva e amassante. Essa empresa tem uns 4, 5 meses, chama Workers AI, é uma empresa que é a primeira SDR inteligência artificial do Brasil, e eu, como jornalista, sempre fui muito contra usar a inteligência artificial, né? Então, eu não gosto do ChatGPT, eu não gosto que corrijam as coisas com inteligência artificial, mas eu entendi numa colaboradora nossa o quanto que essa menina, ela tem 22, 23 anos, o quanto que ela cresceu. Hoje ela está recebendo, acho que um salário 4, 5 vezes maior do que ela recebeu no ano passado. Ela sustenta a família dela com esse recurso, porque a gente teve o olhar de ver que a gente poderia substituir a função dela por tecnologia e ela se tornar uma grande executiva. Ela é super jovem, está estudando ainda, mas a gente vê um futuro nela. Então, esse olhar que a gente tem que ter para as pessoas, você não consegue fazer isso se você não estiver prestando atenção no outro, estiver desligado do celular, estiver olhando no olho, estiver vendo o que está no entorno daquela conversa, né? Eu acho que a escuta ativa, ela nunca foi tão importante no momento que a gente precisa, a sociedade precisa de humanidade. A dica que eu deixo quando você vai pensar em implantar uma cultura de diversidade, equidade e inclusão para qualquer organização, primeiro olhar para a sua realidade, porque às vezes o que faz sentido para uma empresa, você vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e vai ser um fracasso em outra, né? Então, cada empresa tem uma cultura, tem um jeito, tem uma forma de funcionar, não é só pegar o que uma empresa faz e replicar na sua empresa. Então, quando a gente implantou o programa de diversidade, equidade e inclusão lá em 2018, a primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa simples com todos os colaboradores para entender um pouco mais qual era a percepção deles sobre o tema, o que eles achavam, o que eles pensavam, quais eram as frentes que eles mais priorizariam se eles pudessem implantar o programa, para que seja customizado à realidade da sua empresa. E uma outra coisa que eu sempre falo é começa. Porque muitas vezes o bem feito é melhor do que o perfeito. E você fica esperando ter uma coisa enorme para começar, que você nunca consegue tirar do papel, porque é complexo, e não dá o primeiro passo. Então, escolhe 1, 2 coisas estratégicas relacionadas à diversidade, equidade e inclusão, e dê o primeiro passo, como dá para ser, com a ferramenta que você tem, com o modo que você tem. Às vezes você não tem muitos recursos, você não tem um grande orçamento, você não tem tecnologia, mas você tem boa vontade e entende a importância do tema para a organização. E por último, eu considero que um dos grandes pulos do gato aí do Grupo SEIB, né, a gente está há 20 anos entre as melhores empresas para se trabalhar pela Great Place e há 17 anos entre as 10 melhores empresas do Brasil para trabalhar. E um dos grandes diferenciais para a gente chegar nesses rankings e manter, porque é mais difícil do que chegar e manter, é o trabalho da liderança. Porque o líder é a gestão de pessoas em qualquer lugar que ele estiver, não é o RH. Eu posso implantar a melhor política, se eu tenho um líder que não escuta ou que assedia, é aquilo que aquele colaborador vai viver. Então, trabalhar o engajamento da liderança na diversidade, equidade e inclusão, porque tudo começa pelo líder. O bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho excelente, é aquele que um colaborador vive na relação com a sua liderança. Não é na relação com a Mariana, gerente de gente, ou com as fundadoras, ou com a presidência, ou com a diretoria, porque no dia a dia não somos nós que estamos lá, contratando, engajando, motivando. Então, tudo passa pela liderança. Se você conseguir ir sensibilizando o seu líder, engajando o seu líder, você consegue dar um avanço muito maior dentro do ambiente organizacional e dessa cultura de cuidado orientado para as pessoas. O que a gente fala no nosso programa, porque a gente nunca quis ir com o pé na porta, porque o pé na porta também não funciona, assusta quem não se identifica com o tema e quem precisa estar aberto para o diálogo se fecha. Então, não é o pé na porta, é plantar sementes, né? São coisas que você vai sensibilizando aos poucos.
E aí o que a gente fala conversa muito com o que você trouxe. O que a gente quer? A gente quer um ambiente organizacional onde cada um possa ser o que é. É só isso, é tão básico, a gente nem precisava ter que falar sobre isso. O cenário ideal era que isso sequer precisasse ser uma pauta aqui. Porque diversidade, equidade e inclusão é um direito básico. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito a avançar e se não for por ações afirmativas, a gente vai demorar muito mais para chegar onde a gente quer estar, para talvez as netas dela colherem essas consequências, né? Então, quando a gente trabalha o engajamento da liderança, quando a gente trabalha a sensibilização, inclusive para as pessoas que não se identificam tanto com isso e não vai muito com o pé na porta, você vai plantando sementes, as pessoas vão se abrindo mais para o tema. Você fala um pouquinho aqui, dali a um tempo você fala mais outro pouquinho, dali a um tempo você fala mais outro pouco, e aí a pessoa vai expandindo o olhar dela, né? Concordo plenamente, acho que é exatamente isso. O que funciona na casa do vizinho nem sempre vai funcionar na nossa casa. Então, é esse olhar para identificar o que, de fato, faz sentido dentro da nossa empresa, eu acho que é super valioso. Começa, e tem duas coisas que eu acho que é importante, começa com C também, mas é coragem. Eu estava falando sobre o ato de coragem, né? Coragem para encorajar, inclusive, e colocar isso dentro da empresa e das lideranças disseminadoras. Eu sempre escuto assim, quando a gente conta, né? Primeira operadora fundada por mulheres. Vocês são muito corajosas. E eu falei, gente, em qual parte que eu perdi a conta? Era para ser corajosa ou não era para ser corajosa? Então, eu acho que isso é importante, porque tudo aquilo que vai fora de um padrão pré-estabelecido gera o desconforto, gera a desconfiança e é preciso coragem para a gente encorajar. E aí, trazendo um pouquinho dessa realidade, quando a gente fala do desdobramento, da saúde mental, da inclusão, a gente começou e até então nenhuma operadora de plano de saúde era uma preocupação que a gente tinha dentro da linha de investigação que a gente faz. Da saúde mental tem um desdobramento que era muito legal lá, a gente faz um levantamento de mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica. E a gente levantou uma bandeira muito legal, porque a gente sabe que os impactos mentais e o desdobramento de alto custo, de complexidade, dentro da saúde de uma mulher é uma coisa inacreditável. E quando a gente começou a investigar isso lá, e que a gente tem hoje 4% da nossa carteira de mulheres que declaram, e a gente sabe que essa não é uma realidade, que falam que sofreram ou que sofrem algum tipo de violência física, doméstica, eu falei, opa, peraí, que a gente tem de fato alguma coisa muito legal para colocar em prática. Então, eu acho que tem o começa, o coragem e a prática. Tem que colocar em prática. A gente tem que levantar uma bandeira, mas a gente tem que praticar ela o tempo inteiro. Então, fiquei por último, né? Falo o que agora? Eu estou aqui pensando, não, assim, só para contribuir um pouco, né, que todos vocês falaram, eu acho que também tem muito, assim, nós enquanto profissionais que nos predispomos a trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, quanto que é interessante a gente estar sempre revisitando os nossos conceitos, nossos vieses, né, como bem foi falado por vocês, as nossas crenças, né? Porque assim, para a gente olhar para o outro para além, né, dos seus estereótipos, dos estereótipos que eles carregam, para a gente olhar para o outro sem estigmas, né, sem trazer isso tudo junto. Então, eu acho que é importante a gente estar revisitando, fazendo uma autorreflexão mesmo, né, de como, do que a gente, dos nossos vezes mesmo, das nossas atitudes. Eu falo porque assim, boa parte da minha vida eu reproduzi, por exemplo, expressões capacitistas, expressões racistas, por não entender que essas expressões eram racistas e capacitistas. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu tenho que começar a mudar isso. E aí, às vezes, a gente pega falando alguma coisa que a gente tem que repensar. Então, é nesse sentido, né? Então, a gente, enquanto profissional, seja da saúde, seja da empresa, né? Seja enfim, se a gente tem a intenção de trabalhar com a questão da equidade, da inclusão, né? Da diversidade, equidade e inclusão, quanto que a gente precisa também estar atento às nossas crenças, aos nossos vieses e
possíveis microagressões que a gente possa estar cometendo ou não, né, por conta até de ser algo que a gente reproduziu durante muito tempo. Né? Então, acho que é isso que só para completar um pouco, né, a fala de vocês. E é isso, é coragem a fazer, a começar. É sempre, a gente na área social, né, quando a gente vai implantar um projeto, a gente sempre faz o que a gente chama de diagnóstico social, né, Mari? Para saber se realmente aquilo que a gente está pensando é o que aquela população, né, está precisando. Então é isso, né, na empresa, então, que serve para uma não serve para outra. Não é um diagnóstico social, como a gente fala, né, né, dentro da responsabilidade social, mas é isso, é o diagnóstico de cada empresa, né? É entender que cada espaço, por exemplo, cada roda de conversa dessa daqui tem uma identidade diferente. Né? Então, cada espaço tem uma identidade diferente, a gente entender essa identidade e como que a gente vai trabalhar com essas diferenças. É isso. Excelente, gente. A gente encerra, então, o nosso painel. Eu deixo aqui meu muito obrigada. É um prazer, né, conhecê-las, um prazer estar com o Jaque sempre. Lá no link da FISUBIC tem os nossos nomes, também pode nos achar nas mídias sociais, né? E fica aqui essa temática que não se esgota, né, nesse painel, mas que nos próximos encontros, inclusive amanhã a gente está de volta, né, Jaque? Com outro painel falando também de diversidade e o quanto isso é importante na nossa atuação profissional. Desejo a vocês uma boa tarde, uma boa feira, né, um bom evento e pra gente aqui o parabéns, vocês arrasaram, tá? Obrigada. Peço que todos deixem o fone, por gentileza.